Enquanto você assiste este vídeo, 330 mil pessoas evacuam suas casas em Teherã. Mísseis cortam o céu sobre Jerusalém. O mundo inteiro prende a respiração, observando Israel e Irã trocarem ataques diretos pela primeira vez na história. Mas será que isso é realmente a primeira vez? Há mais de 2.500 anos, um profeta chamado Ezequiel teve uma visão perturbadora. Ele viu a Pérsia, o antigo nome do Irã, atacando Israel. Viu nações se reunindo contra Jerusalém. Viu até mesmo detalhes sobre armas que não existiam na época dele. E hoje, tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. Neste vídeo, você vai descobrir por que Jerusalém sempre foi o centro de todos os conflitos mundiais. Como os profetas previram exatamente esta guerra que está acontecendo agora. E o que a Bíblia revela sobre o que vem depois. Se você quer entender, o que você vai descobrir vai mudar sua perspectiva sobre estes tempos para sempre. Porque Jerusalém sempre foi o centro dos conflitos mundiais. Jerusalém não é apenas uma cidade, é o epicentro espiritual do mundo. Zacarias 12 profetiza algo impressionante. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a levantarem serão gravemente feridos. Olhe ao redor da história. Todo o império que tentou controlar Jerusalém acabou se ferindo gravemente. Os babilônios a conquistaram, mas foram destruídos pelos persas. Os persas a dominaram, mas caíram para os gregos. Os gregos tomaram o controle, mas foram esmagados pelos romanos. Os romanos a destruíram em 70 d.C., mas o próprio império desmoronou séculos depois. Por quê? Porque Jerusalém não é território comum. Ezequiel 5:5 revela o segredo. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Eu a coloquei no centro das nações, com países ao redor dela. Deus colocou Jerusalém literalmente no centro geográfico dos continentes. África, Ásia e Europa se encontram ali. Todas as rotas comerciais antigas passavam por ela. Mas há algo ainda mais profundo. Salmos 48:2 diz que Jerusalém é a alegria de toda a terra. O Monte Sião, ao norte, a cidade do grande rei. Deus escolheu aquela cidade específica como seu trono terrestre. Por isso, toda a força espiritual das trevas se concentra em atacá-la. Quando você vê Irã lançando mísseis contra Jerusalém hoje, não está vendo apenas geopolítica, está vendo guerra espiritual, está vendo Satanás tentando tomar o trono de Deus. Mas aqui está o que os inimigos de Israel nunca entenderam. Quanto mais atacam Jerusalém, mais se cumprem as profecias que anunciam sua própria destruição. Cada míssil que cai confirma que estamos nos últimos tempos. Cada tentativa de destruir Israel aproxima o mundo do retorno de Jesus. A guerra que você vê nas notícias não começou em 2025. Começou quando Lúcifer se rebelou contra Deus e vai terminar quando Jesus estabelecer seu reino milenar em Jerusalém, exatamente como Isaías 2:3-4 prometeu. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. O que Ezequiel revelou sobre a Pérsia, Irã, atacando Israel, Ezequiel viu uma guerra que parecia impossível na época dele. No capítulo 38, versículo 5, o profeta recebeu uma lista específica de nações que atacariam Israel. Pérsia, Etiópia e Líbia estarão com eles. Pérsia é o nome antigo do Irã. Em hebraico, a palavra é Paras, exatamente o que aparece na profecia. Isso foi escrito há 2.600 anos, quando a Pérsia era aliada de Israel. Nabucodonosor tinha destruído Jerusalém, e foi Ciro, rei da Pérsia, quem liberou os judeus para voltarem e reconstruírem o templo. Por que Ezequiel profetizaria que a Pérsia se tornaria inimiga? Porque Deus vê o fim desde o princípio. Mas os detalhes ficam ainda mais impressionantes. Ezequiel 38:4 descreve as armas. Porei anzóis nas tuas queixadas e te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, grande multidão com paveses e escudos, todos eles manejando espada, cavalos e cavaleiros, em linguagem profética, se refere a poder militar. Vestidos bizarramente, em hebraico, miklau, significa equipados com armamentos especiais. Paveses e escudos
representam sistemas defensivos. Manejando espadas fala de armas ofensivas. Ezequiel está descrevendo exatamente o que vemos hoje: um exército iraniano equipado com tecnologia militar avançada, mísseis balísticos e sistemas de defesa. Versículo 9 profetiza: subirás como tempestade e virás como nuvem para cobrir a terra. Mísseis voando pelo céu não parecem exatamente com tempestade e nuvem cobrindo a terra? O mais impressionante é o versículo 18. No dia em que Gog vier contra a terra de Israel, subirá o meu furor. Deus promete que sua ira se acenderá quando esta invasão acontecer. Versículo 22 revela como será a resposta divina: chuva torrencial, pedras de granizo, fogo e enxofre farei chover sobre ele. Não sabemos se isso será literal ou se Deus usará as próprias armas dos inimigos contra eles. Mas sabemos que Ezequiel 39:2 promete: farei que voltes e te conduzirei, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e quebrarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Arcos e flechas quebrados, sistemas de mísseis neutralizados. A guerra que começou em junho de 2025 não é novidade para Deus. Ele a viu vindo há milênios e já decretou o resultado final. Em Jeremias 49:35, o profeta anuncia: eis que quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. Elão era uma província da antiga Pérsia, localizada exatamente onde hoje fica o centro do programa nuclear iraniano, Bushehr e Natanz. Quebrar o arco significa neutralizar o poder militar. Mas olhe o que vem depois no versículo 36. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei a todos estes ventos. Não haverá nação aonde não cheguem os refugiados de Elão. 4 ventos dos 4 cantos, ataques vindos de todas as direções, refugiados espalhados para todas as nações. Êxodo massivo. Não é exatamente o que está acontecendo? Israel atacou de múltiplas direções e 330 mil pessoas fugiram de Teherã em poucos dias. Mas Jeremias viu ainda mais detalhes. Jeremias 59 profetiza sobre os inimigos da Babilônia, que hoje seria o Iraque, aliado do Irã. Suas flechas serão como de herói hábil, que não volta de mãos vazias. A palavra hebraica para flecha é shetz, projétil que voa pelo ar em linha reta. Jeremias 50:14 continua: atirai contra ela flechas ao redor, todos os que armais arcos. Não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Mísseis sendo lançados ao redor, ataques coordenados de múltiplas direções. O versículo mais impressionante está em Jeremias 50:25. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação. Deus tem um arsenal, um depósito de armas celestiais, que ele usa quando sua ira se acende. Versículo 32 promete: o soberbo tropeçará e cairá, e ninguém haverá que o levante, e acenderei fogo nas suas cidades, o qual consumirá tudo em redor dela. Fogo nas cidades, explosões urbanas, consumir tudo em redor, destruição em cadeia. Jeremias 51:11 revela ainda mais: afiai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir. Reis dos medos eram povos que viviam onde hoje é o Irã, mas aqui eles estão sendo usados por Deus para destruir Babilônia, não para atacar Israel. Isso sugere que o próprio Irã pode enfrentar divisão interna. O regime dos ayatolás pode cair através de forças internas que Deus vai despertar. Versículo 20 de Jeremias 51 é profético. Martelo de guerra és tu para mim e armas de guerra. Por teu intermédio despedaçarei nações, e por teu intermédio destruirei reino. Deus está usando Israel como seu martelo para quebrar o poder de nações inimigas. Cada míssil que Israel intercepta, cada alvo que destrói no Irã, está cumprindo o plano profético de Jeremias. As flechas que Jeremias viu voando pelos céus há 2.600 anos são os mísseis que cortam o ar sobre Jerusalém hoje.
Israel não deveria existir, mas existe. E sempre vence. Em 1948, 5 exércitos árabes atacaram Israel no dia da sua independência. David Ben-Gurion tinha 650 mil judeus cercados por 40 milhões de árabes. Os especialistas militares predisseram um massacre total. Israel venceu e ainda expandiu seu território. Em 1967, Egito, Síria, Jordânia e Iraque se uniram para jogar os judeus no mar. Israel estava cercado por 465 mil soldados inimigos, 2.880 tanques e 957 aviões. Israel tinha 264 mil soldados, 800 tanques e 300 aviões. Em 6 dias, Israel destruiu 4 exércitos e conquistou Jerusalém, Cisjordânia, Gaza e Golã. Em 1973, Egito e Síria atacaram de surpresa no Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo. Israel estava totalmente desprevenido. Nos primeiros dias, perdeu 2.500 soldados e centenas de tanques. 3 semanas depois, tropas israelenses estavam a 100 quilômetros do Cairo e 40 quilômetros de Damasco. Por quê? Porque Deus fez uma promessa irrevogável. Jeremias 31, 35, 36 declara: Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Enquanto o sol nascer e a lua brilhar, Israel será nação diante de Deus, fisicamente impossível de destruir. Deuteronômio 30:3-4 prometeu a restauração. O Senhor, teu Deus, te fará voltar do cativeiro. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade dos céus, dali te ajuntará o Senhor, teu Deus. Isso se cumpriu literalmente. Judeus voltaram dos confins da terra, Etiópia, Rússia, Argentina e Iêmen, exatamente como profetizado. Isaías 41, 10 e 12 explica por que Israel sempre vence. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se iraram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Todos os que se iraram contra ti perecerão. Não é coincidência que a União Soviética desmoronou depois de perseguir judeus por décadas. Não é acaso que o Império Otomano caiu após séculos de oprimir Israel. Agora é a vez do Irã. Isaías 54:17 é categórico. Toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Toda ferramenta forjada, mísseis, bombas, armas de destruição em massa, não prosperará, não alcançará seu objetivo. Zacarias 2:8 revela por quê. Quem tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Israel é a pupila do olho de Deus. Quando alguém ataca Israel, está literalmente cutucando o olho de Deus. A guerra atual não é exceção, é confirmação. Cada míssil iraniano interceptado pelo Iron Dome é Deus protegendo a menina dos seus olhos. Cada alvo destruído em território iraniano é Deus cumprindo sua promessa de defender Israel. O Irã pode ter 85 milhões de habitantes. Israel tem 9 milhões. Mas Israel tem algo que o Irã nunca terá: as promessas inquebráveis do Deus Todo-Poderoso. Rússia e Irã já estão se posicionando? A guerra de Gog e Magog não é futuro distante. Está acontecendo agora. Ezequiel 38:2 identifica o líder. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Meseque era localizada onde hoje é Moscou. Tubal ficava onde hoje é Tobolsk, na Sibéria. Magog representa as terras ao norte de Israel. Geograficamente, só pode ser a Rússia. Versículo 6 lista os aliados: Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas. Muitos povos contigo. Gomer são os antigos cimérios,
que se estabeleceram onde hoje é a Alemanha. Togarma representa a Turquia. Muitos povos indica uma coalizão internacional. Versículo 5 já mencionou. Pérsia, Etiópia e Líbia estarão com eles. Olhe o cenário atual. Rússia fornece armas ao Irã há décadas. Putin e Khamenei são aliados estratégicos. A Turquia oscila entre OTAN e parceria com Moscou. A China mantém laços econômicos bilionários com o Irã. Ezequiel viu exatamente a aliança que existe hoje. Versículo 8 revela o timing. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se restabeleceu da espada. Terra que se restabeleceu da espada. Israel renascido depois de 2000 anos de dispersão. Fim dos anos. Últimos tempos da história humana. Versículo 11 descreve a situação de Israel. Subirei contra a terra de aldeias não muradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muros, e não têm ferrolhos nem porta. Israel hoje vive em relativa segurança, sem muros defensivos nas fronteiras internas. Jerusalém não tem muralhas militares modernas. É exatamente o que Ezequiel profetizou. Versículo 13 menciona a reação internacional. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus filhotes de leão te dirão: porventura vieste para tomar o despojo? Sabá e Dedã representam países árabes do Golfo. Mercadores de Tarsis são nações marítimas ocidentais. Filhotes de leão indica nações filhas ou aliadas. Estes países questionam a invasão, mas não intervêm militarmente. Exatamente como está acontecendo, Arábia Saudita e Emiratos criticam o Irã, mas evitam confronto direto. Versículos 18 e 22 revelam a resposta divina. Subirá o meu furor, chuva torrencial, pedras de granizo, fogo e enxofre, farei chover sobre ele. Deus não vai permitir que esta coalizão destrua Israel. Vai intervir sobrenaturalmente. Ezequiel 39:2 promete: te farei voltar e te conduzirei e te trarei aos montes de Israel e quebrarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Sistemas de mísseis, arcos e flechas serão neutralizados. Versículo 6. Enviarei fogo sobre Magog e sobre os que habitam seguros nas ilhas. Fogo sobre Magog. Destruição na própria Rússia. Ilhas que habitam seguras. Nações que pensavam estar protegidas pela distância. Versículo 12 revela a escala da destruição. A casa de Israel os estará enterrando por 7 meses para purificar a terra. 7 meses para enterrar os mortos de uma única batalha. Isso indica guerra em escala nunca vista na história. A guerra atual, Israel-Irã, pode ser apenas o prólogo. O clímax vem quando a Rússia decidir intervir diretamente para proteger seu aliado iraniano. Mas Ezequiel já revelou o final. Deus vai lutar por Israel, e a coalizão de Gog será completamente aniquilada. O que vem depois desta guerra, segundo as Escrituras, a guerra atual não é o fim, é o começo do fim. Ezequiel 39, 21, 22 revela o que acontece depois da guerra de Gog e Magog. Estabelecerei a minha glória entre as nações, e saberá a casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus. Desde este dia em diante, um marco definitivo na história. A partir desta guerra, Israel reconhecerá definitivamente que seu Deus é real e está lutando por eles. Zacarias 12:10 profetiza a sequência. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Depois da vitória militar sobrenatural, Israel vai olhar para Jesus como seu Messias, a quem traspassaram. Reconhecimento de que rejeitaram Jesus na primeira vinda. Daniel 12:1 conecta os eventos. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Tempo de angústia, qual nunca houve, a grande tribulação. A guerra atual
pode ser o gatilho que desencadeia os 7 anos finais da história humana. Mateus 24, 21, 22 confirma: haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne se salvaria. Guerra nuclear global. A humanidade chegaria ao ponto de autodestruição total se Deus não interviesse. Mas há esperança. Mateus 24, 29 e 30 revela o desfecho. Logo depois da aflição daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E então se lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Jesus volta fisicamente à terra para estabelecer seu reino. Zacarias 14:4 detalha o momento. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Jesus vai pisar exatamente no local de onde subiu ao céu há 2000 anos, Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Apocalipse 19, 11, 16 descreve sua vinda como Rei dos Reis. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Na veste e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isaías 2:4 profetiza como será seu reino. Ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Paz mundial permanente. Fim de todas as guerras. Jerusalém como capital mundial. Isaías 11, 6, 9 revela a transformação da natureza. O lobo habitará com o cordeiro. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Até os animais selvagens se tornarão dóceis. A própria criação será restaurada. Apocalipse 26 promete: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Os cristãos que morreram em Cristo ressuscitarão para reinar com Jesus durante o milênio. A guerra que está acontecendo agora entre Israel e Irã pode parecer apenas mais um conflito regional, mas as profecias revelam que é o início da sequência final que culminará com a segunda vinda de Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, este é o momento. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O tempo está se esgotando. Se você tem fé, que essa guerra atual não te cause medo, mas expectativa. Nosso rei está voltando para estabelecer seu reino de justiça e paz, e nós reinaremos com ele para sempre. Agora clique no vídeo na tela para conhecer as cidades mais pecadoras da Bíblia e por que elas sumiram do mapa. Clique agora para não perder.